Irmãos, vamos orar para nós começarmos. Ficar de pé. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por mais uma manhã de domingo, mais uma oportunidade de estarmos na sua presença. 11ª edição desse trimestre de 2025. Nós te louvamos e te agradecemos, tanto por aqueles irmãos que se dispuseram a estudar o conteúdo, a aprender, a desenvolver, a se preocupar com os seus alunos essa semana, quanto aqueles alunos, meu Deus, que logo mais vão chegar com as mentes abertas, com o coração disponível, querendo reafirmar e aprender coisas relacionadas à fé. Senhor, traga-os em paz, traga-os todos no seu caminho, aqueles que não puderam chegar, Senhor meu Deus, nessa manhã, aqueles que estão enfermos, que a sua misericórdia os alcance. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, aula da semana passada, nós falamos sobre fala de número 10. Nós falamos sobre o corrompimento da natureza humana pelo pecado, não foi isso? Foi uma aula importante, uma aula boa. Eu sempre gosto de começar, e por que eu faço isso com a pré-aula? Para que a gente torne isso habitual também nas aulas, nas salas. Comece relembrando o que foi o conteúdo passado. Pergunte, irmão Luiz, se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto a esclarecer. Se alguém teve a oportunidade de falar, irmão John, e não foi dada por conta da correria, é a hora da gente abrir e discorrer sobre isso. Na aula da semana passada nós falamos sobre a doutrina do pecado, as heresias que negam essa doutrina e os perigos atuais e contemporâneos desse pensamento. Nós aprendemos várias denominações que elas tendem a recusar isso. Nós aprendemos que não havia hereditariedade, não havia o passar adiante, que o homem nascia bom por essência e por isso ele acabava pecando em decorrência da sua vida. E não, nós reforçamos que a nossa crença, que a nossa ideia de teologia do pecado é que o homem ele nasce corrompido, que há um corrompimento de natureza que ela não pode ser evitada. Ela só foi quebrada em um momento, que é com a vinda de Cristo. E quando nós falamos dessa quebra, nós preparamos a aula para o momento de hoje. Obrigado, meu amor. Nós preparamos o momento de hoje, que é a aula número 11, que vai tratar o assunto sobre a salvação. Irmãos, qual que é o nome teológico para essa aula de hoje? Na teologia, qual que é o nome que nós damos para a aula de hoje? Soteriologia, exatamente. Soteriologia. Esse é o nome técnico que nós damos para a matéria de hoje. A matéria de hoje, irmãos, como todas, ela é apresentada em 3 grandes partes. Na primeira, ela apresenta a doutrina, que é a doutrina da salvação, soteriologia. Na segunda, ela traz pensamentos que refutam essa doutrina. E na terceira, ela dá uma aplicação contemporânea. Vou repetir o que a gente falou nas aulas passadas. Gaste um bom tempo no ponto 1, que é quando a gente apresenta a doutrina. Seja simplista no ponto 2 e finalize com exemplos contemporâneos. Adianta, irmão João, eu falar para o senhor do que foi a seita dos nicolaítas. Não adianta virar assim, irmão João. Olha, nós temos 3 grandes pensamentos e eles são, e hoje nós vemos na seguinte aplicação. É mais fácil, tá? E com cuidado, irmãos, sejam oportunos, não oportunistas. Sabe o que é ser oportuno e não oportunista, irmão João? Se o senhor é uma dessas pessoas, a gente vai falar sobre várias aqui. Eu vou usar da sua boa fé para nós conversarmos, mas eu não vou usar da minha maldade para tentar tirar vantagem disso. Concorda? Tem situações que às vezes a pessoa não pode dar uma beirinha e a gente quer enfiar Jesus goela abaixo. Fala assim, não, mas a minha teologia, por mais que você não pense assim, irmão, por exemplo, assim, Daniel, esse termo, a minha teologia, eu não uso, mas você acredita em algumas coisas. Você tem convicções que às vezes diferem, inclusive, da minha. Nós não podemos enfiar goela abaixo, nem do próprio aluno que nós ensinamos. Quem dirá das pessoas que estão lá fora. Então, muito cuidado para que na aplicação de todo o conteúdo, faltam mais 2 domingos, tirando hoje, faltam mais 2. Professor, você tem aula no próximo domingo, e o encerramento nós temos a conclusão do trimestre em sala única, tá? Só para também reforçar a agenda. Então, cuidado para a gente não usar da nossa força coercitiva, às vezes até do poder da oratória, para convencer ou reafirmar. Não é esse o caminho. Não tem problema, o irmão John pensar diferente de mim, não. Até prefiro. Quando nós temos pessoas que pensam diferente, é saudável. E claro, se dentro disso eu puder respeitá-lo e ele a mim, ótimo. E talvez eu vou passar o resto da minha vida tentando mostrar para o irmão John que o meu ponto é melhor do que o dele. E tudo bem. No essencial,
unidade. Se no que é essencial nós conseguimos confirmar, amém, irmãos. No que é não essencial, ele pode pensar preto, eu posso pensar branco. Mas de todas as formas, precisamos tratar em amor. Tá? Esse é o princípio da escola dominical do ano passado. E na aula de hoje, nós começamos a falar, então, sobre a doutrina da salvação. E no título da sua lição, ele já traz uma afirmação importante. Ela não é obra humana. Alguém aqui, nessa manhã, difere desse pensamento? Você discorda disso que está escrito? Ou seja, você acha que a salvação ela é proveniente, ela se origina, ela tem a sua essência através de obra, através de ações humanas? Irmãos, aqui é hora para a gente discutir. Se você falar que acha, eu vou pedir que você se levante e dê sua opinião. Não vou te embater, eu não quero te derrubar, mas eu quero ouvir, porque tem tanta sutileza nesse conteúdo de hoje que a gente pode perder por alguns pecados. Alguém? Então, se todos nós estamos convictos desse ponto, que ela não é obra humana, como acontece o seu processo? Posso dar outra sugestão? Irmãos, não vamos detalhar. Olha, essencialmente, o Pai... Seja simplista. Nós acreditamos numa salvação que ela procede de Deus. João 3,16. Conhece João 3,16 de cor, filha? Para recitar pra gente? Não? Alto, filha. Ninguém tá te ouvindo, meu Deus. Então vamos dividir, olha só, João 3,16. João 3,16, eu falo assim porque sai melhor no vídeo. Né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esse versículo a gente sempre decorou para entender o amor de Deus. Posso dar uma sugestão? Ele também dá a ordem da salvação. Ele também dá cronologia. Não é para que todo mundo que acredite nele seja salvo porque ele amou de uma tal maneira. Ele te ajuda nessa imposição. Deus ama e envia. Graça presciente. Eu, como homem, recebo e correspondo. Responsabilidade humana. Obrigado, Gabriel. Responsabilidade humana, ok? João 3,16 sendo um apoio pedagógico para a aula de hoje. Então, outro versículo, Efésios 2,8. Veja, o irmão Luiz recita ele com muita frequência, mas um outro versículo interessante para a gente falar da métrica da salvação. Quem achou pode ler. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Nós não temos a capacidade de em nós iniciarmos o processo de salvação. Por mais sutil que essa afirmação possa parecer, se não há uma graça do Senhor iniciando o processo. Outro exemplo legal, não está anotado aqui, mas é o exemplo que foi dado por Jesus, o filho pródigo. Como aconteceu o processo de restabelecimento do filho pródigo? Todo dia o pai ia ao encontro do filho. Começa no pai o processo. O pai planejou, o filho executou e o Espírito Santo convence. Por isso que nas aulas passadas falamos da Trindade. É o processo da Trindade operando também na salvação humana. São muitos assuntos, irmãos, são insights para ajudar na aula de hoje. João 3,16, ele ajuda, ele oferece a sequência e ele traz então uma responsabilidade humana. Irmãos, existem muitos pensamentos a respeito disso, de como acontece o processo. E alguns desses pensamentos, Jabinho, ele pode chocar. Deixa eu trazer uma paz para o seu coração, no que nós acreditamos. Cristo é impositório? Cristo é, vou usar uma palavra aqui, irresistível? Vou acordar vocês, domingo de manhã está todo mundo cochilando, eu tenho 13 minutos. Cristo, eu consigo resistir à salvação, já que começa em Deus, eu vou ajudar a reformular a pergunta, né? Já que ela começa em Deus, e Deus apresenta o ato salvífico para nós, por meio da sua graça, eu consigo resistir a esse Deus? Isso é um tema bem discutido, irmãos. Eu não estou querendo trazer superficialidade como um tema difícil, não. Você pode pensar diferente disso. Sabe o que é interessante? Nós acreditamos. Quando eu digo que nós acreditamos, reflita. Talvez você vai pensar diferente, mas nós, como assembleanos, acreditamos que eu posso resistir a esse Deus. Por que eu comecei falando que ia trazer paz no seu coração?
Poxa vida, Daniel, mas eu oro há 38 anos pela mesma pessoa. O Senhor não me ouviu. Eu oro para que Deus salve meu parente, eu oro para que Deus salve meu marido, eu oro para que Deus salve, e há 38 anos eu não tenho sinalização. E morreu a pessoa. Isso é passível de acontecer? Quer dizer que você foi fraca? Fraco? Não orou? Quer dizer que sua fé não alcançou? Quer dizer que seus braços... Olha como a gente vive, às vezes, uma vida torturante e de punição. Não! Quer dizer que a graça estava ofertada. Mas, conscientemente, ela pode ser recusada. Discorda, Gebi? Pode falar. Ou esse Deus não foi apresentado corretamente, ou ele não é o saber de uma pessoa. Mas concorda que a sua ação nesse processo, imagina que você é a pessoa, a sua ação realmente está limitada a só orar. E se você não tem, e se você não tem outra capacidade, se o meu processo é só pedir de uma forma intercessória, você não tem participação no resultado. É isso que eu estou tentando trazer e faz sentido. Irmãos, tem pessoas que elas vão fechar o bloqueio de Deus, elas vão falar assim, eu não quero. Nós acreditamos, Deus fala assim, já que você não quer, me engula a goela abaixo? Não? Então, é uma coisa interessante, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação. E se nós não acreditamos nisso, por que a gente fica frustrado quando a gente não vê o efeito prático disso? Concorda, irmão João? Mas eu estou orando tanto. Tá bom, o seu papel é orar, só isso. Você não pode se cobrar por não ter resultados daquilo que não lhe cabe. Se não lhe cabe para a forma prática, aplique-se na dedicação no que lhe cabe. Uhum. Vou ajudar com uma outra, Regina, que também é muito legal. Jesus chega, um momento clássico, e começa a chorar e fala assim, poxa vida, como eu queria apacentar, abraçar vocês, trazer para debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus filhotes. Mas vocês o quê? Rejeitaram. Então é possível a rejeição. Embora no plano onde Deus ele é onisciente, ele já sabe o procedimento. Mas é possível que eu rejeite. E está escrito, um planta, outro rega, outro colhe. Eu posso falar não quero, então não se cobre. Se você durante muito tempo pensou, mas está escrito na Bíblia que se você ensinar a criança no caminho, cuidado. Esse termo ele tem uma aplicação muito didática. Ele não é relacionado a tudo que nós pensamos. Eu me cobro sim, porque eu fui uma mãe ausente, porque eu fui um pai ausente, porque eu tive que trabalhar. Ok, faça sempre uma introspecção para ver quais são os seus pontos de fragilidade. Mas você não pode cobrar. Eu não posso só cobrar a salvação de Samuel de mim. Salvação de Samuel, eu vou preparar o caminho dele, filho. Você vai ter que decidir andar por ele. Eu vou preparar o seu caminho, filho. Eu vou te ajudar até determinado momento. Dali para frente é você com Deus. E se você não quiser, é problema seu, não é meu? É assim que a gente acredita. E parece que é duro falar isso, mas se a minha filha fala assim, pai, propositalmente eu não quero mais, o que eu posso fazer? Além de orar por ela. Até os 18 anos, eu ainda posso colocar uma série de regras na minha casa. Enquanto ela morar comigo, eu ainda posso colocar uma série de regras. Olha, você pode não querer, mas aqui em casa funciona da seguinte forma. Nós respeitamos e nós acreditamos. Não quer, filho? Então tá bom. O dia que você tiver a sua casa, você decida por ela. Percebe como é sutil e eu não deixo de ter amor? Não é assim, olha, a partir de agora, já que ela não crê na mesma fé que eu, sai totalmente do meu guarda-chuva, vai embora de casa. Não, continua sendo minha filha. Digo mais, se amanhã ela decidir não seguir o nosso Deus, seguir esse caminho, ela vai continuar sendo minha filha e ter o mesmo amor que eu tenho por ela hoje. Eu vou ter uma parte frustrada, porque ela não vai atender um princípio que eu coloquei, mas o amor é igual. Interessante isso, né? Nós estamos falando sobre salvação e doutrina de salvação. Senhora. Eu tive um sonho, atrás, que falava para Jesus, ele estava dando, eu falava, Jesus estava dentro de mim. Aí ele disse, não posso ser uma. Olha. E não fica, às vezes, uma cobrança na nossa cabeça de, poxa vida, mas eu não poderia ter feito. Hoje nós saímos daqui calmos e plenos, irmão John. Porque a nossa função não é fazer esse processo. Infelizmente, irmãos, a palavra todo, né, para que todo aquele que nele crê, ela é uma palavra muito, muito mal usada. Quer dizer, então, que todos vão ser salvos? Não, irmãos. Alguns não vão querer. Fala assim, irmãos.
às vezes, porque não deu certo, a decisão de Cristo, a gente fala, mas a pessoa precisa ficar sem fome. Aí vai mudando o resto das coisas. Eu falei, eu estou por isso, por que isso? Então, aí eu fui uma já falava que eu não falava do que foi difícil, mas não deu certo. Lá na frente, então, nem sempre tem que ter evolução. É uma questão, livre-arbítrio, pensamento, como uma coisa que pode ser por isso. Mas provavelmente isso é tudo, mas é pouco bem. E se os irmãos me permitem, às vezes o porquê é desgastante. Tem coisas que nós precisamos tentar pensar por que isso. Mas às vezes o porquê ele é desnecessário, ele corrompe mais do que ajuda. E eu estou falando, e tem gente que vai estar ouvindo esse vídeo há muitos anos a partir desse. Esse vídeo ele vai transcender a minha vida humana. Enquanto eu estiver aqui, o vídeo vai transmitir e eu vou estar vivo. Mas vai chegar para pessoas que vão passar por exatas situações como essa que nós estamos falando. E existem porquês que são desnecessários. Lamak, né? É a palavra. Deus meu, por que me desamparaste? Uma conversa interna dele com ele mesmo. Então falamos um pouquinho a respeito de soberania de Deus. E aí, irmão, se você me permite, eu vou fechar, porque já deu o primeiro momento. A soberania de Deus, ela não se choca com essa. Uma soberania de Deus que seja irresistível, que é um problema, de repente, da teoria calvinista com a arminiana, do semi-calvinismo com o semi-arminiano, eu até escrevi, olha, a soberania de Deus é irresistível. Sim, Deus ele é irresistível na sua soberania. Mas, aparentemente, uma tolerância não perde o princípio da soberania divina. Isso não quer dizer que ele deixa de ser soberano, quer dizer que ele é tolerante. Consegue perceber uma diferença? Deixa eu usar o mesmo exemplo. Tá, senhora? Não ganha, olha, eu permito, a permissão. A Laurinha chega para mim e fala assim, pai, posso, pontinho, 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 eu sei que não é melhor para ela. A autoridade da minha casa é minha, e se eu falar assim, filha, não vai, o que acontece? Você não vai, exatamente. Só que a Laurinha, ela consegue insistentemente falar, pai, mas isso, e ela começa a me apresentar as razões dela. Pai, mas aquilo, pai, mas não sei o quê, pai, mas não sei o quê. E ela me conhece bem. E dependendo do que for o pedido, eu posso recusar insistentemente. Eu ver assim, Laura, é a última vez que a gente está falando sobre isso, não pede mais? É ou não é assim nosso relacionamento, filho? E o que acontece quando eu faço isso? Ela não pede mais. É o meu relacionamento com ela. Só que dependendo do assunto que ela me pede, eu falo assim, poxa vida, eu estou sendo resistente demais. Eu sei que não é melhor. Eu sei que não é bom. Mas eu vou deixar, Laura, vai. Eu perdi a minha autoridade sobre ela? Eu perdi a minha autoridade dentro da minha casa? Eu deixei de ser o responsável? Consegue perceber que a palavra irresistível e tolerância, elas cabem numa mesma frase? Eu não perco a minha autoridade sobre ela. Eu sei que ela vai se quebrar todinha, só que eu aceito que ela faça determinadas situações. Às vezes, muito mais quando você toma essa postura, deixar ir e ver, e receber, a imagem não produzida, né, o sonho, tem gente que se não tivesse caído não saberia aprofundar o buraco. Eu tenho um conceito comigo que eu prefiro, eu peço sempre para Deus, Deus, que eu possa me vangloriar, que eu possa aprender dos postes desviados, não dos galos na cabeça. Mas às vezes não tem jeito, tem que bater um galinho na cabeça. Às vezes você fala assim, poxa vida, olha, esse galo aqui foi daquela situação e eu não passo mais. Se eu conseguir desviar da maior parte de postes possíveis, legal. Mas eu não posso me furtar alguns galos. Então, assim, eu consigo permitir sem perder a minha autoridade, a minha capacidade, inclusive a minha intelectualidade de saber que o que ela está fazendo é o melhor para ela. E geralmente quando eu faço isso, eu falo assim, é ou não é, filha? Filha, e aí, você viu que não foi legal? Ah, pai, não vou fazer mais. É ou não é nosso relacionamento? Tem coisa que eu faço, não, tá bom. Isso aqui faz do seu jeito, então. Vamos ver um pouquinho. Porque você, em determinado momento, se choca. Passa um tempinho, ela é pai. Você falou aquilo e produz um efeito positivo. Irresistível. Deus ser irresistível não desabona a sua tolerância. Diga, Maurício. O
participarem desse Espírito. Jesus pode ser porque quando se fala em desse Espírito, diferenciar e batalhar contra. E o Senhor, nosso Deus, não tornou a salvação. Essa salvação é esse. Ele não colocou. Agora tem um lado humano. Eu posso rejeitar. Aí a rejeição da Exatamente. Agora, como espírito, eu posso rejeitar. Está debaixo daquelas coisas que só com rejeição. O irmão continua existindo. O nosso Senhor existe. Quem poderá frentear com ele? São palavras que não se chocam. Sim. São palavras que não se chocam. Que interessante. Irmãos, estou finalizando. A palavra-chave da aula de hoje é salvação. Eu trouxe anotado aqui, eu vou fazer questão de verbalizar para registro, o que a nossa declaração de fé diz. Eu gosto bastante de ler a declaração de fé, porque por mais que ela pareça obsoleta, ela tem boas verdades, irmãos. Ela tem verdades interessantes. Olha só o que está escrito. Salvação, aliás, é uma pergunta que a gente pode começar em classe fazendo, né? Muito se falou sobre salvação recentemente. E eu vou mandar um vídeo ainda hoje no grupo com bons argumentos a respeito de salvação. Nós precisamos ter a capacidade de responder essas perguntas. Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Olha que definição interessante. Quer que eu repita? Eu vou repetir para ficar melhor. Salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Essa é a doutrina que nós vamos estudar em classe hoje. Se os irmãos me permitem, a graça é o processo sob o qual a salvação acontece. Ela é um ato soberano, ela é um ato imerecido, ela é um ato suficiente, ela é um ato imparcial, ela é um ato resistível. Essa é a graça. Graça, definição de graça é quando eu recebo uma coisa que eu não mereço. Graça é o favor imerecido de Deus. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. É uma definição simples, mas esse é o processo que nós temos. De uma forma, eu não vou trabalhar aqui os termos técnicos, mas nós somos convidados a refutar 3 grupos de pensadores. E com eles eu finalizo também naquele exemplo de trazer para os momentos atuais. Nós temos os gnósticos sendo refutados. Efésios 2:8 é o termo básico dos gnósticos, porque a salvação só é possível por um conhecimento. Aliás, o gnóstico ele tem vários outros pontos, irmãos, não cabe aqui, mas as pessoas que praticam, que pensam dessa forma, elas têm limitações da sua crença, nós não acreditamos que o conhecimento é o fator principal. O fator principal é a graça, é aquilo que a gente não merece. É uma explicação totalmente descabida. Eu não tenho por que justificar, simplesmente é que dá. Não é o meu conhecimento técnico, espiritual, não é a ciência que comprova isso. O segundo movimento que a gente tem são os reencarnacionistas. Nós falamos no começo do trimestre sobre encarnação, e encarnação é um termo prático, é um termo funcional. Nós aprendemos a viabilidade dela e quantas vezes nós vemos escrito na Bíblia, mas reencarnação, nós não temos referência bíblica para isso. Se vocês me permitem, eu deixei o texto de Atos 15:1 como referência, mas eu vou dar um exemplo prático para os irmãos. Atos 15:1, quem achar, por favor, lê. A Bíblia fala que está o homem permitido morrer quantas vezes? Uma só. Né? O processo ele não é cíclico, ele tem começo e fim. Atos 15:1, quem achar, a gente... Perdão. Atos 15:1 não, Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Rapidinho, alguém já deixa Atos 15:1 também no gatilho? Hebreus 9:17? 27, irmão, por favor. E assim, como somos ordenados morrer uma só vez, e depois do juízo. Ok? Quando eu falo que o processo ele é reincidente, eu mato essa. Ah, Daniel, é um texto isolado. Posso dar uma outra sugestão rápida? Jesus está na cruz, ele fala assim, ainda hoje, ou hoje eu te digo, não importa a ordem, não é essa a pauta. O que ele acontece? Você vai estar comigo aonde?
na pós-vida para você ser uma pessoa melhor. É isso que está escrito? Você volta, olha, você aprendeu agora na cruz, então agora você tem a oportunidade. Não. Hoje você vai seguir o seu destino. Você vai estar no paraíso. Sua vida termina e ela vai para um ato de recompensa ou de punição. Tá? E o último grupo aí que nós não falamos são os galacionistas. Tem a carta de Gálatas, Atos 15:1, por favor. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos estão circuncidados, não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Quem são os galacionistas? São aqueles que eles exigem práticas que não são necessárias para a salvação. Eu preciso me tornar um judeu para ser salvo? Eu posso observar a cultura judaica por uma série de fatores, até para entender o contexto bíblico que é falado. Mas eu preciso fazer a circuncisão para entrar no céu? Então por que eu preciso fazer a guarda de uma série de outros mandamentos? Eu posso observar questões morais, posso observar princípios dos mandamentos, eu posso até observar gostos, mas eu não preciso fazer uma prática de uma religião diferente. Cristo é o único e suficiente caminho para a salvação. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não vou falar mais Deus, porque na Bíblia está escrito, não, peraí, essa é uma cultura, essa é uma prática antiga. Eu não vou mais escrever Deus. Quando eu vou escrever Deus, eu vou tomar cuidado, porque está dizendo que se alteraram. Olha, eu não como mais carne de porco, porque na Bíblia está escrito, tá bom, você pode seguir uma dieta com base na dieta judaica, mas isso não quer dizer que você não vai para o céu. Precisou comer um porquinho? Mas eles têm essa prática. Dízimo, oferta, a relação com o dinheiro. Qual que é a palavra mais dita na Bíblia, irmãos? Tirando palavras que têm menos de 2 letras, qual que é a palavra mais dita e mais referenciada na Bíblia? Quem me ajuda? Rapidinho, já estou terminando. A gente sai daqui com um conhecimento adicional. Qual que é a palavra? Jesus? Não. Não. Hã? Fala alto aí que eu tô surdo. Graça? Não. Fé? Não. Hã? Finança, irmão. Dinheiro. A Bíblia, não estou brincando, parece que é brincadeira, mas não é. Se você fizer uma busca, a palavra mais dita na Bíblia é a palavra relacionada a cash, dinheiro. E nas suas variáveis, né? Dinheiro, valor, a palavra dinheiro é a palavra mais dita, acima do amor. Olha que interessante. Então, cuidado com quem nós temos praticado, com quem nós temos copiado. A essência é importante. Nós refutamos 3 pensamentos. Os reencarnacionistas, que falam que o processo ele está no ciclo sem fim. Nós refutamos os gnósticos, que falam a respeito da ciência sendo provedora do ato salvífico, e nós também refutamos aqueles que falam o seguinte, olha, vocês têm que praticar exatamente o que era praticado lá atrás, exatamente por esse povo, porque sem isso a salvação não chega. A salvação não chega porque nós não aproximamos de Cristo. Cristo é o peso da salvação. No dia que nós chegarmos diante de Deus, não é o pecado de Daniel que vai ser pesado, é a maior injustiça da humanidade que vai ser pesado, irmão João. Quem vai ser pesado vai ser um cordeiro inocente. Quando chegar lá, eu mandei acho que até no grupo, né, um livrinho, tá aqui, olha, esses são todos os seus pecados em vida. Então pode deixar esse livrinho para trás e pega o meu livro e coloca na balança. E o meu livro não tem nada escrito na página. Esse é o processo de hoje, irmãos. Esse é o tema da lição que o Senhor vai permitir que os professores discorram em classe. A doutrina da salvação. Um homem, um Deus que se encarnou e através do seu sacrifício, por ele e não pelas nossas obras, nós somos salvos. E para fechar, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras. Esse é o grande plot twist da aula de hoje. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Passei 7 minutos, me perdoe. Semana que vem nós temos a última aula em classe e o encerramento do trimestre. Professor, sinalize para o Danilo, para a Cíntia, a compra da revista, quantidade de revistas que você precisa. Nós vamos estar já providenciando na próxima semana, tá bem? Pai, quero te louvar e te agradecer, meu Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. O Senhor já trouxe tantas pessoas, meu Deus, nesse momento, dispostas a ouvir a sua palavra, dispostas a aprender, dispostas a ensinar, meu Deus, dispostas a dividir o conhecimento. Tudo para que o seu nome seja glorificado. Nessa manhã, meu Deus, eu quero te agradecer novamente pelo seu sacrifício na cruz. Sem ele, nada faria sentido. Sem ele, seria impossível nós pagarmos o preço, meu Deus. E existe um preço.
esse preço ele não tinha forma de ser pago, não era uma dívida, meu Deus, porque nunca seria pago por nós, mas o Senhor tomou sobre si, o Senhor marcou-se por essa dívida e vai levar essa dívida pela eternidade. As suas mãos vão refletir esse amor. E algum dia nós vamos poder, meu Deus, por esse sacrifício, ser gratos e conviver e restabelecer essa comunhão que foi perdida. Meu Pai, eu te agradeço. Abençoe em classe o professor que vai lecionar, o aluno que vai aprender, meu Deus. Seja o Senhor o docente superior dessa escola nessa manhã. Seja o Senhor o coordenador responsável por todo o trabalho que seja feito aqui nessa manhã. E, acima disso, tudo para a sua honra e glória, em nome de Jesus. O Senhor nos dê uma boa noite. Amém.